Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos que estão conosco nessa hora. Boa noite a você que está aí fazendo o seu culto também, seu culto doméstico, seu culto individual, se você estiver sozinho neste momento, e que nós possamos passar esses minutos que estaremos aqui na presença do Senhor, juntos em adoração ao seu nome. Boa noite a todos e todas. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, reunidos em unidade de fé, comunhão e amor para engrandecer o nome do Senhor. Eu e a Débora, o nosso culto doméstico aqui, e você aí junto com a sua família no seu culto doméstico ou no seu culto individual. Vamos louvar e agradecer a Deus e depois receber uma palavra da parte do Senhor. Hoje nós temos como temática do nosso culto como alcançar um objetivo. Cremos que a palavra de Deus tem muito a nos dizer também sobre como nós vencermos no cotidiano da nossa vida. E é isso que nós vamos aprender essa noite. E eu quero te convidar nesse momento a fazermos uma leitura na Bíblia que se encontra no livro de Salmo, capítulo 113. Livro de Salmos, capítulo 113, tem o título O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. O Senhor, o maior e mais digno de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor.
Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor. Deus, nós te louvamos e te adoramos. Engrandecemos o teu santo nome. Como esta leitura que fizemos, declaramos que o Senhor é digno de louvor e adoração. Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado por este momento que aqui estamos cultuando ao Senhor. Muito obrigado por cada lar, Senhor, conectado conosco, e ali também estão prestando o seu culto ao Senhor. Muito obrigado por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que junto conosco nesta noite te louva e te adora. Que esses momentos que estamos aqui, o Senhor venha falar ao nosso coração e transformar, Senhor, a nossa mente, para cada dia mais crescermos na Tua presença. Peço que o Senhor venha estar assim dirigindo, conduzindo tudo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria nessa noite te dar alguns anúncios. Eu queria te lembrar de quarta-feira, às 19 horas, você está também conectado conosco na nossa live de oração e estudo bíblico. Estamos com a temática de oração, né? Estamos com a temática sobre oração e toda quarta-feira tem sido ministrada uma palavra, uma reflexão sobre oração dentro do Novo Testamento. Quero lembrá-los também que todo domingo às 10 da manhã nós temos o estudo bíblico e que às 19 horas nós estamos aqui no nosso culto doméstico. Quero também te lembrar sobre a nossa inscrição, né, no canal, que você possa estar se inscrevendo, se você ainda não é inscrito, que você possa estar se inscrevendo no canal no YouTube, Josué Nunes, e tem para facilitar, aí tem o link na descrição dessa live, já tem o link, é só você clicar nesse link, você já vai ser direcionado para o canal e você se inscreve. E depois de você se inscrever, você pode compartilhar algum vídeo, né, uma mensagem do canal com outra pessoa, através das suas mídias, né, através do WhatsApp, através do Facebook, convidando essa pessoa também para se inscrever. Estamos na nossa meta, queremos bater 1000 inscritos para colocarmos também a live lá pelo YouTube. E também já estaremos transferindo alguns vídeos do Facebook para lá, devido até a questão de espaço. Então você nos ajude, esteja se inscrevendo e compartilhando também o canal. São esses nossos anúncios. E nós agora vamos estar louvando a Deus com cânticos nessa noite. Você continue cultuando ao Senhor agora com cânticos. Nós vamos cantar algumas músicas que são, de fato, poesias e que você possa louvar a Deus com a letra. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear.
vestida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo do tapeceiro. Do tapeceiro, o tapeceiro. Ele é o tapeceiro, ele é aquele que está tecendo a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Essa próxima canção eu irei cantar agora, ela fala sobre a humanidade de Cristo. Ele é alguém como cada um de nós. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é sua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás
decidido, não te detenho, vais furando até chegar ao reino. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida neste corpo teu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida neste corpo teu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Entra, mestre, a casa é tua. Darundeiro, darundeiro, o vento sopra no meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei, os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, o vento não pode levar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre eu guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança
esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Amém. Quero convidar a todos para que possam abrir as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 13 até o versículo 15. E como foi dito no início, nós vamos falar sobre como alcançar objetivos. Nós estamos vivendo em um tempo de incertezas, em um tempo de frustrações, em um tempo de quedas, e eu creio que a palavra de Deus também pode nos ensinar como vivermos esses dias, alcançando os nossos objetivos, cumprindo os nossos propósitos e realizando os nossos sonhos. Vamos aprender um pouco então com Davi, sobre como Davi conquistou seus objetivos, e um objetivo aqui exclusivo que nós vamos estar aclarando nesse texto. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 13 até o verso 15. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu vou beber uma água. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 13 até o 15, diz assim: Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Querido Deus eterno Pai, neste momento nós lemos a Tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro eu gostaria de dizer a vocês que a Bíblia, ela é uma fonte de sabedoria. A Bíblia, ela tem a palavra de Deus para as nossas vidas, para a nossa espiritualidade, mas ela também é uma fonte de direcionamento para a nossa vida no cotidiano. Isso significa dizer que nós podemos aprender muito, tanto quanto os erros dos nossos irmãos que estão na Bíblia, tanto quanto os seus acertos. E quando nós olhamos para alguns erros e acertos dos nossos irmãos, nós vamos poder assim então encontrar ajuda para aquilo que a gente pode acertar então e não repetir os mesmos erros. Às vezes há uma crítica sobre mensagens de alta ajuda, mas eu não me importo muito com isso, porque eu creio que a Bíblia é o melhor lugar para nós buscarmos a ajuda de Deus naquilo que a gente precisa também sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos anseios. E esse texto que nós lemos
Davi vai nos ensinar algumas premissas para se alcançar um objetivo que nós colocamos no nosso coração. E por que esta mensagem é relevante para nós na contemporaneidade, nesse tempo que nós estamos vivendo? Porque é um tempo de muita dificuldade. É um tempo onde as pessoas estão desistindo dos seus objetivos por causa da crise que nós estamos enfrentando nesse momento. Mas apesar de algumas pessoas já terem desistido, eu creio que a palavra do Senhor nesta noite vai te renovar e te ensinar a alcançar os seus objetivos. Quando nós olhamos para o contexto desse texto, nós vamos perceber que Davi conseguiu chegar no trono em Israel, porque assim foi o propósito de Deus na vida dele. Davi aqui é rei de Israel. Davi aqui é um campeão, um vencedor nas guerras e nas batalhas que ele pelejava. Israel está vivendo um tempo de guerra, mas um tempo de vitória. Um tempo de satisfação, de regozijo, de celebração pelas vitórias que Davi alcançou. No entanto, apesar desse momento de triunfo na vida de Davi, que era apenas um pastorzinho de ovelhas, trabalhava apenas cuidando das ovelhas do seu pai, agora ele se tornou rei de Israel. Apesar de toda essa conquista, Davi, ele sente falta de uma coisa que havia perdido em Israel, a saber, a Arca da Aliança. E Davi coloca no seu coração, então, o desejo, o propósito e o objetivo de trazer de volta a Arca da Aliança para o meio do povo de Deus. Este foi um objetivo de Davi. Foi um propósito que ele teve, trazer a Arca da Aliança para o meio do povo de Deus. A Arca da Aliança, que havia se perdido, Davi descobriu que esta arca se encontrava na casa de Abinadab. E Davi, então, com a sua equipe, com o seu exército, ele vai em busca do seu objetivo para trazer essa arca de volta à cidade de Davi e a Jerusalém. E quando Davi ele faz isso, você conhece já o contexto, algumas coisas vão acontecer nessa busca do seu objetivo. Ou seja, ao trazer a Arca da Aliança, Davi coloca a arca numa carroça, e os bois que estão trazendo essa carroça vai tropeçar, e ela vai cair, e alguém vai tentar segurar a Arca da Aliança e vai ser fulminado, porque esse alguém não estava preparado para tocar na Arca do Senhor. E aí acontece toda essa tragédia, e Davi se entristece e não leva, não continua trazendo a arca para Jerusalém, e ele deixa a arca na casa de Obed-edom. E depois ele fica sabendo que, depois de 3 meses, ele fica sabendo que Obed-edom foi muito abençoado por causa da arca que estava na casa dele. Então Davi decide novamente alcançar o seu objetivo, o seu propósito de trazer a arca de novo para Jerusalém. Então Davi volta, vai lá na casa de Obed-edom, só que dessa vez Davi faz de forma correta, quando ele leva então os levitas, aqueles que são preparados para carregar a Arca da Aliança, para trazer a Arca da Aliança, e assim Davi consegue trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele glorifica e louva a Deus por ter alcançado o seu objetivo. E nessa história de Davi, através dos seus erros que nós estamos vendo aqui no contexto, e também através do seu acerto depois do erro, nós podemos aprender algumas coisas, algumas primícias, alguns princípios para alcançarmos o objetivo que nós queremos na nossa vida. E o primeiro aprendizado que nós vamos aprender com Davi, dentro desse texto,
é ter autoconhecimento de si mesmo. Ou seja, antes de você ir em busca do seu objetivo, ou antes mesmo de você objetivar um alvo, um foco para você ir atrás daquilo, você precisa ter um autoconhecimento de quem é você. Você precisa saber qual é o preparo que você tem. Quais são as potencialidades da sua vida? Qual é o seu dom? Qual é a sua chamada? Qual é a sua vocação? E Davi, ele teve que analisar isso nele. Porque no primeiro momento, quando ele vai buscar esse objetivo, quando ele vai atrás da Arca da Aliança, ele erra por esquecer que somente os levitas poderiam fazer isso. E Davi não era levita. A chamada de Davi não era para ser levita. Ele não foi preparado para isso, ele não foi consagrado para isso, ele não foi separado para isso. Davi foi preparado e capacitado para um outro ofício, a saber, ser rei de Israel. Por isso que Davi, na primeira tentativa para alcançar o seu objetivo, Davi ele erra. E o seu erro é trágico, porque ele sofre uma situação traumática, porque ele perde uma pessoa que com toda a sua intenção, com sua boa intenção, ele vai ser fulminado por Deus pelo fato de quebrar um princípio estabelecido por Deus, que somente os levitas poderiam tocar na Arca da Aliança. Então, a gente vai aprender aqui, tanto para a nossa vida ministerial, tanto quanto para a nossa vida no cotidiano, em busca de um objetivo, em busca de alguma coisa que nós almejamos para o nosso coração, nós precisamos, antes de tudo, fazer uma autoanálise da gente mesmo para saber quais são as nossas potencialidades. Nós precisamos ter um autoconhecimento, se podemos ou não fazer determinada coisa. E a gente pode aprender isso com Davi, com esse erro de Davi. Davi no primeiro momento errou, depois ele entendeu, opa, eu não posso fazer isso. Eu preciso levar comigo os levitas, para que os levitas então tragam a Arca da Aliança. E quando ele fez isso, na sua segunda tentativa, ao fazer de forma correta agora, ele então consegue alcançar o seu objetivo. Portanto, o primeiro aprendizado para nós alcançarmos um objetivo, e esse é um tempo que nós precisamos criar objetivos, criar propósito para vencermos essa crise que estamos passando. O primeiro aprendizado, o primeiro ensinamento aqui é a gente olhar para dentro de nós para saber quais são as nossas vocações, quais são as nossas potencialidades, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, o que nós temos de fato para contribuir com este mundo, através daquilo que Deus nos deu de dom e de talento. Então nós precisamos fazer essa autoanálise. A verdade é que muitas pessoas acabam se decepcionando em busca dos seus sonhos, dos seus projetos e objetivos, porque essas pessoas não se preparam antes de criar um objetivo. Não olham para dentro de si mesmo para saber qual é a vocação. E muitas vezes fazem por algum interesse ou por algum benefício, mas não procuram saber de fato a sua vocação e para que essa pessoa foi chamada. Então a primeira coisa que nós podemos aprender com Davi aqui é que Davi, para conseguir atingir aquele objetivo, para conseguir trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, Davi precisou fazer uma autoanálise. Davi precisou conhecer ele mesmo para poder chegar à conclusão de que ele jamais poderia trazer a arca. Ele precisava dos levitas para fazer isso.
Talvez você não chegou ao seu objetivo, talvez você não realizou o seu sonho, talvez porque você ainda não se conheceu. Você ainda não entendeu qual é a sua missão de fato, a sua vocação de fato, o seu chamado nessa terra. Então, antes de você alcançar o objetivo ou objetivar um propósito, você precisa se conhecer em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos ver que Davi foi a única pessoa que pensou em trazer a Arca da Aliança de volta. Não parecia ser uma necessidade daquele povo, porque Davi estava vivendo o triunfo. Davi chegou ao trono de Israel, Deus estava dando a vitória para o seu povo. Mas Davi olhou certamente para o passado, para o tempo de Moisés, para o tempo de Josué, e ele viu que nesse tempo a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Deus, e que os inimigos tremiam, estremeciam ao ver a Arca da Aliança, Davi entendeu que no tempo dele também esta arca precisava estar no meio do povo. E isto me faz pensar que Davi, no seu tempo, foi uma pessoa que foi além do comum e da normalidade. Isto é, somente ele pensou algo inédito, algo que não estava sendo comum. Ninguém estava pensando sobre a Arca da Aliança, mas Davi pensou e colocou no seu coração o desejo de trazer a Arca da Aliança que havia se perdido para Jerusalém, para o meio do povo de Deus. E nós podemos aprender aqui com Davi uma segunda lição para alcançarmos o nosso objetivo. É que no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ir além daquilo que é comum e normal. Nós precisamos fazer coisas novas, pensar coisas novas, projetar algo novo. Hoje nós estamos vivendo a geração papagaio, porque é um tempo de imitação, onde todo mundo imita todo mundo e quase ninguém faz nada inédito. E isso me faz pensar que o fato de quase ninguém fazer nada inédito é pela preguiça de buscar algo novo. Todo mundo já quer tudo prontinho, todo mundo já quer tudo desenhado para seguir então os passos daquilo que já foi feito, né? Você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa ter força e vigor para ir atrás de algo novo, né? E não ser mais um no meio da multidão. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, tanta preocupação, né, de crise, de pandemia, nós precisamos pensar em algo novo para vivermos um tempo novo. Já se fala no novo normal e nós precisamos pensar em coisas novas para vivermos nesse novo normal em busca dos nossos sonhos e objetivos. Senão os nossos sonhos, projetos, objetivos e propósitos ficarão para trás. Mas nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos buscar coisas diferentes, né? E o tempo é propício para isso. É um tempo de mudanças, é um tempo de avanço, é um tempo de evolução. E nós precisamos ter uma mente inovadora, né? Nós precisamos pensar em crescer junto com a evolução, para atingirmos então, aqui nessa terra, enquanto cidadão, enquanto ser humano, porque nós somos cidadão dos céus, mas também somos cidadão da terra. Então nós precisamos projetar, sonhar, trabalhar e ir atrás dos nossos objetivos e sonhos. Então Davi, ele foi além do comum e da normalidade. E nós precisamos aprender isso com Davi.
Davi ele não se conformou em ficar no palácio sem a Arca da Aliança. Davi percebeu que faltava alguma coisa. E essa coisa que faltava é porque na época de Moisés, na época de Josué, a Arca da Aliança estava com ele. E na época de Davi, Davi também precisava ter a Arca da Aliança com ele. Por isso ele vai além, ele pensa além de todos naquela época. Portanto, nós temos uma segunda lição aqui com Davi. E essa lição é um acerto. Davi ele está indo além do comum e da normalidade. A terceira lição que nós vamos aprender aqui nesse texto está no versículo 13 que nós lemos. Olha o versículo 13 que diz: sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Perceba que agora Davi está fazendo de maneira certa. No primeiro momento ele pegou Uzá que dirigiu a carroça, os bois tropeçaram, a arca caiu, Uzá foi tentar segurar a arca e foi fulminado e foi uma tragédia. Mas agora, na segunda vez, Davi vai de forma certa, levando os levitas, e no versículo 13, Davi está levando a arca do Senhor, e ele dava 6 passos, e ele parava para sacrificar bois e carneiros cevados em adoração e louvor a Deus. E aqui nós podemos aprender com Davi uma terceira lição. Nessa busca de Davi para alcançar o seu objetivo, o seu propósito de trazer a arca para Jerusalém. Que lição é essa? É o reconhecimento das suas limitações. Primeiro, Davi entendeu que não era ele que poderia tocar na Arca da Aliança. Tinha que ser os levitas. Esse é o primeiro ponto dentro desse reconhecimento das limitações. Davi está olhando para ele e Davi está entendendo que ele não foi capacitado para aquilo. Que ele é limitado para aquilo. Que somente os levitas poderiam trazer a Arca da Aliança. Agora, o interessante nesse verso 13 que nós lemos é que Davi, ele dava 6 passos e parava, sacrificava ao Senhor. Ele entendia a necessidade de fazer sacrifício ao Senhor, de adorar ao Senhor enquanto ele estava nessa caminhada, de lembrar de Deus enquanto ele estava nessa caminhada. E isso aponta para o fato de que Davi reconhece as suas limitações e entende que ele depende de Deus naquela caminhada. Por isso ele está trazendo a arca e está louvando a Deus. Mas o que nos chama a atenção é o fato desses 6 passos que ele dava. É claro que esses 6 aqui não significa os nossos passos comuns, a cada 6 passos ele parava, mas significa um determinado tempo, mas que é usado o número 6. E o número 6 na numerologia bíblica significa o número do homem, ou seja, um número limitado, porque o ser humano é limitado. O número 7 é o número da perfeição. Na numerologia bíblica, o número que representa Deus, porque é um número perfeito. Você vai ver que Deus ele é perfeito em suas ações. E o número 7 representa ele. Então, quando o texto está dizendo que Davi dava 6 passos, significa dizer que Davi, em sua limitação, Davi caminhava conforme as suas forças, fazendo aquilo que era devido a ele fazer. No entanto, em vários momentos da sua caminhada, de 6 em 6 passos, ele parava para buscar força no Senhor, louvando ao Senhor, sacrificando ao Senhor, agradando a Deus, reconhecendo assim que ele é limitado e depende totalmente do Senhor. Por isso, nós podemos aprender com essa ação de Davi, fazendo agora a coisa certa, não sendo ele trazendo a arca, mas colocando os levitas para trazer a arca do Senhor,
reconhecendo a sua limitação, se prostrando diante do Senhor para louvar e sacrificar a Ele. Davi nos ensina aqui que para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós precisamos então reconhecer as nossas limitações. Porque se você fizer aquilo que você não está preparado, não foi capacitado para fazer, jamais você vai alcançar o seu objetivo. Por isso que os seus sonhos, seus objetivos e propósitos precisam estar dentro daquilo que você foi vocacionado. Então Davi nos ensina aqui a reconhecer as nossas limitações. No versículo 14 nós vamos aprender uma quarta lição, em que Davi nos ensina nessa busca pelo seu objetivo. Olha o que diz o versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Então Davi está alcançando o seu objetivo, né? Davi está, apesar da tragédia que sofreu, né? Apesar da circunstância traumática que ele viveu, em busca desse sonho, em busca desse objetivo, apesar disso, Davi ele vai conseguir alcançar esse objetivo. E por que ele consegue? Ele vai nos ensinar a quarta lição. Porque ele persistiu naquilo que ele acreditava. Ele acreditou, né, que a arca, que ele tinha que trazer a arca para Jerusalém. Que essa foi a sua vocação, foi a sua chamada, trazer a arca que havia se perdido. Né? Mas ele deveria fazer isso com os levitas. Ele aprendeu a lição. Na primeira vez ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Ficou a arca lá 3 meses. E ele então recebeu a notícia que Obed-edom tinha sido abençoado muito nesses 3 meses. E então ele volta para trazer a arca de volta, e agora de forma certa. Então Davi, ele persiste, né, naquilo que ele sonhou, naquilo que ele objetivou, naquilo que ele colocou como propósito no seu ministério, nos seus sonhos. E nesse verso 14 que nós lemos, nós vamos ver aqui que Davi, ao vir trazendo a arca da aliança, ao vir, né, trazendo ali aquilo que era o seu objetivo, ele estava fazendo isso com todas as suas forças, dançando diante do Senhor. Por isso é que a nossa busca dos sonhos, dos objetivos que nós colocamos no nosso coração, é preciso ter persistência. E a gente só vai conseguir persistir se nós fizermos isso com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso empenho, com todo o sacrifício que tivermos que fazer. Isso significa Davi fazer isso com toda a sua força. Ele não dançava, né, de uma forma tímida, mas ele fazia isso com muito júbilo, com muita celebração, com muito louvor. E a expressão é que ele fazia isso com toda a sua força. Ele estava focado no seu objetivo e ele estava conquistando o seu objetivo, que era trazer a arca da aliança para Jerusalém. E essa veste sacerdotal é uma espécie de consagração. Ele está sendo então coroado por ter alcançado aquilo que ele almejou. A gente pode tipificar dessa forma. Então, em quarto lugar, como quarta lição, na busca do nosso objetivo, Davi está nos ensinando que nós precisamos persistir. Isso porque na primeira vez pode não dar certo, como não deu na vida de Davi. Na segunda vez também pode não dar certo. Na terceira e muitas outras vezes pode não dar certo.
Mas Davi está nos ensinando que quando nós vamos atrás dos nossos objetivos, nós precisamos persistir, apesar das circunstâncias adversas que nós vamos sofrer e até muitas vezes dramáticas na busca daquilo que é o nosso sonho. Que você possa ter isso como uma motivação para esse tempo de crise que nós estamos vivendo. Que você possa ter motivação da palavra de Deus, da Bíblia, aprendendo com os erros e acertos de Davi a alcançar os seus sonhos e objetivos. Portanto, aprendendo com Davi, nós precisamos desenvolver em nós o autoconhecimento para sabermos quem nós somos de fato, qual é a nossa vocação, qual é a nossa chamada, qual é o nosso ministério, qual é a nossa missão nessa terra. Em segundo lugar, nós precisamos ir além do comum e da normalidade. Isto é, nós precisamos regaçar as mangas, nós precisamos levantar do sofá, nós precisamos levantar da cama e ir para o trabalho, ir para o estudo, correr atrás daquilo que é os nossos sonhos. E esse ir além do comum, nós precisamos, com todo esse estudo que nós estamos tendo, com toda essa pesquisa que nós estamos fazendo, com todo esse trabalho que nós estamos tendo, nós vamos desenvolver em nós coisas inéditas. E não vamos mais ser papagaios imitando aquilo que outras pessoas já fazem. Mas nós, para esse tempo, vamos desenvolver coisas novas. E esse tempo, nós precisamos de pensadores, nós precisamos de pessoas com novas ideias, nós precisamos de pessoas que desenvolvam suas potencialidades para nós melhorarmos o nosso cotidiano e o nosso viver nessa terra. Em terceiro lugar, como terceira lição, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Entender que não podemos fazer tudo sozinhos, que dependemos do outro, que temos que fazer amizades, temos que ter amigos, temos que ter conhecimento, conhecer pessoas para poder atingir o nosso objetivo. Porque ninguém chega lá sozinho. Davi não conquistou o seu objetivo sozinho, mas ele precisou exclusivamente dos levitas para que estes pudessem então trazer a Arca da Aliança, que era o objetivo de Davi. Davi precisou do outro, Davi dependeu do outro e sobretudo Davi dependeu de Deus. Quando ele entendeu isso, a cada 6 passos que ele dava, ele parava e sacrificava e louvava ao Senhor. E em quarto lugar, Davi mostrou que vale a pena persistir naquilo que nós acreditamos. Uma vez que você tem o autoconhecimento, uma vez que você, através de conhecer a si próprio, você desenvolveu então coisas que pessoas ainda não desenvolveram, e você teve uma ideia, e você está tendo um sonho, um objetivo e um propósito. Você está reconhecendo as suas limitações, as suas fraquezas. Agora, você sabendo disso tudo, você não desiste nunca. Você persiste até alcançar aquilo que é o seu objetivo. E você não faz isso reclamando, você não faz isso murmurando, mas você faz isso com toda a sua força, dançando, cantando e louvando diante do Senhor, na certeza de que você está no caminho certo e você vai conseguir atingir o alvo que você almeja. E quando você chegar lá, você será coroado, você será premiado, né, por tudo aquilo que você lutou, objetivou e foi atrás dos seus sonhos e propósitos. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Nesse tempo de crise, você não venha ceder à desistência de lutar, que você não venha ceder à tristeza do momento, que você não venha ceder à circunstância do momento, mas que você desenvolva suas potencialidades nesse tempo, sobretudo na total dependência de Deus,
buscando coisas novas, buscando um foco, um sonho, um objetivo para mudar de vida. Que essa palavra fortaleça você, que te anime cada vez mais para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero dar um alôzinho aqui, na verdade ler algumas mensagens, não vai dar para dar um alôzinho para todo mundo, né, individualmente, mas o Daniel está oferecendo este culto em ação de graça. Cadê o Daniel? Estava aqui, deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Daniel está dizendo: boa noite a todos, quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que vou completar amanhã. Isso mesmo, Daniel. E hoje pela manhã nós oramos por você, tá bom? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá na live para você ver a bênção que foi essa manhã orando pelos aniversariantes. Adriano está dizendo: parabéns ao irmão Daniel e à irmã Maria Muzi. A irmã Maria Muzi está fazendo aniversário também, então parabéns para você, que Deus abençoe. Quem mais aqui? O meu celular está com um probleminha, eu não estou conseguindo carregar aqui as mensagens. Enfim, irmãos, olha, que Deus abençoe vocês, né? A Genesi está dizendo: que bela palavra incentivadora para a honra e glória do Senhor. Isso aí, nosso objetivo hoje foi incentivar você para, nesse tempo em que muitas pessoas estão entristecidas, estão cabisbaixas, que você possa entender que você pode sim alcançar o seu objetivo e os seus sonhos. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenha uma ótima semana. Não se esqueça, na descrição aqui da nossa live, embaixo está o link que você pode entrar lá para se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito. Observe também, você que já está inscrito, se você por acidente não saiu, porque às vezes pode acontecer da pessoa se inscrever e achar que não está inscrita e tentar se inscrever de novo e sair. Então confira se você está inscrito verdadeiramente lá, tá bom? Deus abençoe a todos e uma ótima semana para todos vocês. Até mais, se Deus quiser.